Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje vamos falar sobre distância entre pontos e resolver este exercício. Bom, vamos fazer a leitura, né? Tá assim, ó. FUVEST 2020. As possíveis soluções em polegadas, inches, em inglês, para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão em uma mesma reta, são... E aí, hein? Qual das alternativas aqui seria a correta, né? Então, vamos dar uma olhada em como resolver este exercício. Bom, coloquei aqui algumas informações, né? Que a gente pega no enunciado. E a primeira delas é a tradução para a parte que realmente é importante ali do quadrinho, certo? Então, vamos fazer a leitura, né? Tá assim, ó. A distância do ponto A ao ponto C é o dobro da distância do ponto B ao ponto A. Se a distância do ponto B ao ponto C são 5 polegadas, né, que é o inches em inglês, qual a distância do ponto A ao ponto C? Tudo bem? Então, essa seria a tradução aí, ou uma possível tradução para o que está lá no quadrinho, certo? Então, vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo, né, para a gente poder chegar no resultado, beleza? Então, ó, eu tenho lá os 3 pontos. Foi dito que esses 3 pontos eles estão numa mesma reta, certo? Então, o que eu vou fazer para poder analisar quais são as situações possíveis? Eu vou deixar o ponto A e o ponto C fixos, tá certo? E, deixando os dois fixos, eu vou analisar quais são as possibilidades de colocar o ponto B nessa reta, tá bom? Então perceba, ó, deixando A e C fixos, onde que eu posso colocar o ponto B? Bom, o ponto B ele pode aparecer aqui, né, que é antes do ponto A, tudo bem? Ele pode aparecer exatamente onde está o ponto A, ele pode aparecer entre os pontos A e C, tudo bem? Que é o que eu estou colocando aqui. Ele pode aparecer exatamente onde está o ponto C, tá certo? E o ponto B ainda pode estar depois do ponto C, tá certo? A princípio seria isso, tudo bem? Só que, quando a gente lê essa parte aqui, que a gente pega lá na tirinha, o que a gente percebe é que dessas 5 possibilidades aqui, apenas essas duas que estão em verde são possíveis, tá certo? Então, como apenas essas duas são possíveis, eu vou trabalhar com as duas, tá certo? Primeiro, essa daqui, né, que é o ponto B antes do ponto A aqui, que eu estou colocando nesse desenho, tá certo? E depois essa segunda situação, que é o ponto B entre A e C, que eu estou colocando aqui. Beleza? Então, vamos analisar essas duas situações e chegar nos possíveis valores. Beleza? Vamos lá então, né? Começando aqui pela primeira situação. Então tenho, né, o ponto B antes do ponto A, certo? Então vamos pensar assim, ó. Se foi dito, né, que a distância do ponto A ao ponto C é o dobro da distância do ponto A ao ponto B, se eu chamar aqui a distância do ponto A ao ponto B de x, aqui do ponto A ao ponto C vai ser 2x, né, porque é o dobro, tá certo? Mas não foi dito que a distância do ponto B ao ponto C são 5 polegadas? Não é isso? Então, ó, eu sei que toda essa distância aqui é igual a 5, tá certo? Ou seja, se eu pegar esse pedacinho aqui que é x, mas esse outro pedacinho aqui que é 2x, tudo isso tem que ser igual a quanto? Tudo isso tem que ser igual a 5. Beleza? Então, coloca aqui, né? Ó, x mais 2x igual a 5. Fazendo a conta, ó, x mais 2x, isso dá 3x, né? Então, 3x igual a 5. O 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Ou seja, eu chego que x é igual a 5 terços. Tá bom? Mas toma cuidado, porque a pergunta não é o valor de x. A gente quer saber a distância aqui, né, entre A e C. Como o A e C eu estou colocando 2x, então o resultado tem que ser o dobro disso, né? Então tem que multiplicar por 2. E fazendo 2 vezes 5, isso dá quanto? Isso dá 10. E copia o 3 que está embaixo. Tudo bem? Então, 10 terços é uma das possibilidades. Tá certo? Bom, vamos olhar agora para a segunda situação, né? Que é a segunda figura aqui, né? Então, ó, B nessa situação está entre A e C, tá certo? Foi dito, né, que a distância entre B e C é de 5 polegadas, tá certo?
E aqui eu estou dizendo, né, que a distância de A até B é x, tá bom? Bom, se a distância de A até B é x, então a distância de A até C tem que ser quanto? Tem que ser o dobro, né? Então, como eu chamei aqui de x, então aqui vai ser 2x. Beleza? Então, eu sei que se eu pegar esse pedaço aqui, que é x, mais esse pedaço aqui, que é 5, isso tem que dar quanto no total? Tem que dar 2x, certo? Então, ó, eu tenho que 2x, como eu estou colocando aqui, tem que ser igual a esse pedaço que é x, mais esse pedaço aqui que é 5. Beleza? Bom, fazendo a conta, né? Tem o x que está positivo, joga para o outro lado, fica negativo. Tudo bem? Fazendo aqui, ó, 2x menos x, isso dá quanto? Isso dá x, né? Ou seja, x é igual a 5. Tudo bem? Mas toma cuidado, porque a pergunta não é a distância do ponto A ao ponto B. É a distância do ponto A ao ponto C. Ou seja, eu vou olhar para 2x. Ou seja, é o dobro desse valor. E quando eu faço 2 vezes 5, isso dá quanto? Isso dá 10. Beleza? Então, os possíveis valores, a gente sabe agora que são quanto? Bom, os possíveis valores são 10 terços e 10. E por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!